Ok, acho que já estamos ao vivo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos da comunidade. Boa noite, irmãos que não são da comunidade. Esperar um pouco, deve ter mais pessoas entrando, né? Boa noite a quem vai entrando. Ok, já está aumentando o número de pessoas online. Esperar mais um pouquinho só, eu já vou começar, ok? Boa noite aos irmãos que estão entrando. Ok, aguardar mais um pouco. Ok, boa noite, irmãos. Primeiro, gostaria de me apresentar, eu sou o Guilherme, né? Congrego na comunidade Bethesda. Fui convidado pelo pastor Ademar, pelo pastor Sérgio, nosso Xixa, para transmitir a live dessa noite, ok? Então, nós estamos transmitindo já há 3 semanas sobre o tema Relacionamentos Transformados, ok? É uma série que se chama Relacionamentos Transformados e eu vou abordar o tema Família de Deus, ok? Então, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é estar inserido, ou relembrar o que é estar inserido na família de Deus e quão profunda essa revelação e quão profundo pode ser esse relacionamento com Deus e com os irmãos dentro dessa família, ok? Essa série de pregações, ela está dando 2 enfoques principais, tá? Puxando um pouquinho só do que foi falado, né? Para quem não pôde acompanhar as últimas lives. Então, ela está dando um enfoque tanto na família biológica, que é a família que a gente conhece, a família núcleo, né? O núcleo da família, o núcleo da sociedade, que é formado por pai, mãe e filhos, e como Deus transforma, reordena e põe dentro do propósito dele essa família nuclear, essa família biológica, que são unidas por laços de sangue, ok? E o outro tema, por outro ponto que estão sendo abordados, relacionamentos, é um tema mais amplo, que é o relacionamento entre cristãos, tá? Então, algumas coisas já foram apresentadas pelo pastor Sérgio, pelo Jairo, pastor Jairo, e pelo Ademar. Na semana passada, o Ademar deu um enfoque grande sobre essa família biológica, ok? Sobre como Deus age, reposiciona, reordena e dá um novo propósito para o núcleo familiar, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho de um tema um pouco mais amplo, que é o tema família de Deus, tá? Então a gente vai tentar entender ou talvez relembrar como a gente entrou nessa família e quais são os propósitos de Deus para essa família cristã, para essa família global, né? Pois todos que se convertem não tem jeito, entra dentro de uma família cristã, de uma comunidade cristã global, né? Quem se converter lá na Rússia, na China, vai ser cristão e vai fazer parte da família de Deus, da família celestial. Eu prefiro chamar família de Deus, que é como Paulo a chama, tá? Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa relembrar ou entender de fato como que a gente faz parte dessa família, como que a gente entra e qual que é a nossa posição, né? Quando se trata de família biológica, é muito fácil entender. Ou a gente é filho, ou a gente é pai, ou a gente é mãe, beleza? Mas e nessa nova família celestial? A gente entra quando se converte. Qual que é a posição que a gente toma? Quais as responsabilidades que a gente tem, né? Qual que é a posição tanto como membro dessa família, como em relação a Deus, como nós estamos posicionados e como deve ser essa relação entre irmãos e entre Deus, tá? Entre nós e Deus e nossos irmãos. Então eu vou tentar expor de forma geral, que isso é um tema pode ser bastante amplo e profundo,
mas tentar expor um pouquinho sobre esse tema família de Deus, tá? Então, o fato é que a gente não entra na família de Deus pensando, eu vou entrar na família de Deus, né? A gente entra na família de Deus porque o Espírito Santo nos revela Cristo, ok? E ele revela os nossos pecados diante de Deus e mostra que Cristo é o único que pode nos salvar, ou que pode nos religar a Deus, porque Cristo cumpriu em si toda a lei, a qual nós não podemos cumprir, tá? E ele morreu, se sacrificou e ele ressuscitou. E se nós cremos nele, com ele nós morremos e ressuscitamos. Então nós nos tornamos uma nova criatura, tá? Por assim dizer, mas a gente vai ver que não é bem nova criatura, é algo um pouquinho mais. Então eu gostaria de, para introduzir qual que é a nossa posição nessa família e como a gente entra nessa família, eu gostaria de ler João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Nesse segmento do Evangelho, nesse trecho, João está mais ou menos falando para que Cristo veio e quem mais ou menos vai ser atingido por Cristo, tá? Então, basicamente, um pouco antes ele fala que Cristo veio para os judeus, que eram os seus, mas estes não o receberam. Ele continua aqui em João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Esse poder é direito, ou privilégio, ou capacidade. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Então, esse é um texto bastante conhecido, mas que é bastante importante, porque ele nos diz exatamente qual a posição que a gente toma na família de Deus, que é filhos, ok? Então, ele fala que nos deu poder, esse poder não é o poder dunamis, não é o poder de Deus, mas é o poder de possibilidade, de privilégio, capacidade de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque cremos em Cristo, cremos que Ele era o nosso Salvador, que Ele pagou os nossos pecados, nossa dívida com Deus, tá? E que agora nós nascemos de novo. Como nós nascemos de novo? Como diz aqui, ó, nós não nascemos da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus, a vontade de Deus. Então, nosso espírito renasceu, ou nasceu. Nosso homem interior foi regenerado, ok? Então, a gente passa a ser filho de Deus. A gente era criatura, destinada à perdição, tá? Subordinadas ao inimigo de Deus, e todo o nosso pensamento era inimigo de Deus também. E Cristo nos salva e nos transporta para a família de Deus na posição de filho, que é a própria posição de Cristo. Então, isso é um privilégio muito grande. E é importante a gente lembrar disso, que a gente já não vive mais conforme a gente vivia, entrega os nossos pensamentos fúteis aos nossos pensamentos sem sentido, mas agora nós somos membros de uma família de Deus. Então, a salvação, o crer no nome de Cristo, nos coloca dentro da família de Deus. São duas faces de uma mesma moeda. Então, a partir de agora, a gente faz parte de uma nova família, ok? Em Romanos 8, Paulo fala a respeito disso, só que ele vai um pouco mais fundo, tá? Ele fala assim, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos. Então, nós somos declarados filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ok? Todo mundo sabe, ou acho que todos sabem, que Abba é um termo muito íntimo para se chamar um pai, é como se chamasse papai, tá? É um termo hebreu. Daí continua aqui, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem vai nos dar esse novo conhecimento é o Espírito Santo dentro de nós, que vai nos livrar daquele velho sistema que nós vivíamos antes da conversão e vai testificar no nosso interior que nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados e nascemos do Pai, pela vontade de Deus. Então, Cristo cumpriu a vontade de Deus, ele se sacrificou para que nós fôssemos salvos e fizéssemos parte dessa família. Dá para se entender que, basicamente, nesse contexto de família, Deus queria aumentar a sua família. Tá? O projeto de salvação de Cristo automaticamente aumenta a família de Deus.
ok? Ele traz novos filhos para fazer parte dessa família. Em João também, o mesmo que escreveu o Evangelho, que revelou que a gente passou de criatura para filho, ele fala numa carta, em 1 João 3:1, ele fala assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Tem até uma exclamação. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Tá? Então, tem uma afirmação, de novo, que nós somos família de Deus. Então, todo aquele que crê em Cristo e é salvo, ele automaticamente está dentro da família de Deus. Independente do que você faça ou deixe de fazer, você vai ser membro dessa família. Tá? Isso é uma posição eterna. Ok? Beleza? Tem um termo, tem um pedaço aqui desse versículo que fala assim, ó, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, de certa forma, ele está falando que, porque está falando de família de Deus, que nós somos, ele está falando que a família de Deus, de certa forma, pode causar estranhamento aos que não conhecem a Deus. Tá? E é nesse sentido que eu queria entrar um pouco mais profundo nisso. A gente sabe que a família de Deus, que a gente está debaixo da misericórdia e bondade de Deus, que a gente é filho dele. Isso é a nossa posição, ok? Dentro da criação agora, dentro de tudo. Né? Dentro de toda a criação, nós fomos transportar de criatura para filho. Mas isso é muito mais profundo do que a gente imagina, pelo caráter do nosso Deus. Tá? Qual que é o caráter do nosso Deus? Se vocês pensarem, a gente crê em um Deus único, né? A gente crê em um só Deus, nossa religião é monoteísta. Só que os cristãos têm uma revelação de Deus um pouco mais profunda do que os judeus, por exemplo, que creem no mesmo Deus. Tá? E muito mais profunda do que o islamismo, que também é uma religião monoteísta. Tanto a religião judaica, que deu origem ao cristianismo, quanto o islamismo, que é uma outra religião monoteísta, que acredita em um só Deus, ambas acreditam em um só Deus, um único Deus. Um único Deus, sozinho, apenas um ser. Uhum. Só que nós cristãos temos a revelação do Filho de Deus e do Espírito de Deus. Tanto que o Espírito de Deus habita em nós. Tá? Então nós temos uma revelação um pouco mais ampla, que é chamado, embora não tenha na Bíblia, essa constituição de Deus, trino, né, que são três pessoas, chamada de trindade, triunidade, o Deus triuno. Então esse é um conceito básico e central, quase central dentro da nossa fé. É que o nosso Deus, ele é um, só que ao mesmo tempo é três. Então o nosso Deus, ele é um Deus único e comunitário ao mesmo tempo. Ok? O nosso Deus é um Deus que se relaciona desde a eternidade. Tá? Às vezes o conceito de trindade pode trazer algumas confusões. Um Deus trino, nosso Deus, ele não é um Deus que fica se transformando em filho, em espírito. São três pessoas diferentes. Tá? No outro extremo também não são três deuses diferentes. Okay? São três pessoas, três partes que formam uma. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. E essas três partes, Deus Filho, Espírito e Pai, já estavam desde antes da criação do mundo, desde antes da criação do tempo. Eles já estavam juntos. E eles se declaram que são um só, embora sejam três pessoas. Eles se amam eternamente, eles se honram eternamente, um honra o outro, um ama o outro, o filho honra o pai honra o filho. Esse é o método, mais ou menos, de tentar explicar essa trindade. Okay? Eles se relacionam, Deus é amor, Deus ama o filho desde antes do mundo existir, desde antes do tempo existir. Tá? Então, o nosso Deus, ele é relacional, ok? E ele traz a gente para essa relação. Eu queria só ler aqui para tentar esclarecer um pouco isso que eu estou falando. Queria ler aqui em João 14, 8, 11. É o seguinte, Jesus está falando que quem vê ele, vê o Pai e tal. Isso causa uma confusão grande na cabeça dos discípulos. Porque até então eles eram judeus e existia um Deus, agora tem um filho, e o filho mostra o Pai. Daí Felipe, não foi Pedro dessa vez, foi Felipe, ele fala o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Tá? Daí disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco que não tenho conhecido, Felipe. Tipo, Jesus estranhou a pergunta dele. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai? Tipo,
Felipe queria ver o Pai, porque Cristo está falando que ele manifestava o Pai. Daí Jesus meio que não entende Felipe, embora eu entenda Felipe, que ele não tem entendido o que Jesus falava, porque não é fácil. Tá? Daí no versículo 10 ele fala assim, ó, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então o que Jesus está falando aqui é um negócio que não dá para a gente entender de fato. Até a primeira parte, não crê que eu estou no Pai, tudo bem, tá? Tipo, eu estou no Pai, então Jesus está contido dentro do Pai. Mas depois Jesus fala, e o Pai está em mim, já não tem como. Ou um está dentro do outro, ou o outro está dentro de um. Os dois, um dentro do outro, é difícil. Então esse é o grau de relacionamento da Trindade, do Deus Pai e do Deus Filho. Um está dentro do outro, um glorifica o outro, e o Filho satisfaz fazendo a vontade do Pai, e o Pai se satisfaz glorificando o Filho. Tá? Então, os dois, nosso Deus é três, ao mesmo tempo é um, porque eles se unem, tal como o mistério do casamento, que são duas pessoas, né, que se tornam uma só. Aqui no caso, nós temos três pessoas que se tornam um único Deus, que é o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Ok? Daí, para ficar um pouco mais interessante, e nesse mesmo capítulo, no versículo 20, Jesus fala o seguinte: naquele dia conhecerei que eu estou no Pai. Agora ele inclui a gente nesse relacionamento. E vós em mim e eu em vós. Então nós fomos chamados para uma família que é muito mais do que a gente imagina. A gente não tem só a posição de filhos. Nós entramos num relacionamento eterno. Tá? Então, a partir do momento que a gente entra nessa família, Deus nos convida a se relacionar com Ele, a amá-lo, a obedecer tudo o que Ele fala, porque foi o que o Filho dele fez. E o Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o Filho perfeito. E o que Cristo muitas vezes fala? Que a satisfação, o pão dele é fazer a vontade de Deus. Porque ele ama a Deus, e quem ama a Deus o obedece. Então, no momento que a gente entra nessa família, a gente é constrangido pelo amor de Deus. Então, todas as outras coisas ficam menores, não tem tanta importância, inclusive a minha vontade não deveria ter tanta importância, desde que eu me relacione com Deus, a ponto de que eu consiga enxergar a beleza de Deus, o amor que Deus tem sobre mim. Então, a minha vontade vai ser cumprir o que Deus fala, assim como Cristo fez. E um dia Deus vai glorificar Cristo e nós seremos glorificados juntos, porque nós também somos filhos de Deus, tá? Em João 17, que é uma das últimas orações, a última oração de Cristo antes de ele ser entregue ao sacrifício, ele fala o seguinte, entre muitas revelações, é um capítulo que eu gosto muito, uma oração muito importante de Cristo, tem muitas revelações, inclusive da Trindade ali, do relacionamento da Trindade, está contida aí em João 17, 4 e 5. Mas eu queria destacar os versículos de 20, talvez até o 23, que diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, aqui no versículo 20, João 17, 20, estes aos discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, somos nós, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não sei se deu para entender o que aconteceu. Além de a gente tomar a posição de filho no reino, a gente é convidado para entrar na relação eterna de Deus e de Cristo, tá? Então, o que Cristo está pedindo aqui para Deus? Para que nós sejamos um com eles, com o Pai e com o Filho, como Cristo é com o Pai, ok? Por meio do quê? Do Espírito Santo, que está no nosso interior, clamando que nós somos filhos, tá? Testificando que nós somos filhos. Daí mais para frente um pouco, ele vai falar assim: eu neles, Cristo em nós, e tu em mim, e Deus em Cristo. Eu sei que é meio confuso, mas é para se ter noção do nível de relacionamento que nós fomos chamados a ter com Deus e com Cristo, tá? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, basicamente, esse mesmo tipo de relação que a gente vai ter com Deus, de entrega, de obediência, de se entregar totalmente, a gente deve ter com o nosso irmão, para que nós vivamos em unidade, tá?
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tens amado a eles como tens amado a mim. Então, basicamente, se nós nos relacionarmos com Deus, como Cristo propõe aqui, a ponto de sermos um com Ele, e de se relacionarmos com os irmãos, a ponto de termos uma única vontade, um único desejo, que é agradar a Deus, que é fazer a vontade do Pai, assim como Cristo fez, nós seremos testemunho para o mundo do amor de Deus. Então, nosso nível de relacionamento e de entrega a Deus, tanto relacionamento com Deus e entrega ao irmão, relacionamento com o irmão, vai testificar a respeito de Deus na Terra, tá? Então, isso é importante. Quando eu falo se entregar, é você abrir mão dos seus desejos, dos seus confortos, mesmo sofrendo prejuízo financeiro, sentimental, emocional, intelectual, seja lá o que for, para você servir ao seu irmão, que foi o que Cristo fez com Deus e fez com a igreja. Nós somos convidados a ter um estilo de vida assim, tá? E como que isso pode refletir no nosso dia a dia? Porque não é fácil. A gente é chamado para o corpo de Deus. A gente é chamado para a família de Deus. E a gente é inserido nessa relação de Deus, tá? Que o Filho tem com Deus. A gente é inserido na relação da Trindade, uma relação eterna. Esse tipo de laço que a gente tem é muito maior e superior ao laço carnal, ao laço de sangue, porque esse laço com nossos irmãos e com Deus é eterno, tá? Para toda a eternidade. E desde já, a gente pode manifestar esse tipo de entrega que esse relacionamento com Deus nos leva, tá? Antes de tudo, ter relacionamento com Deus. Primeira coisa, devocionais, oração, leitura, comunhão, tudo. Disciplinas espirituais para se encontrar a Deus e ser cheio do amor dele. Isso vai refletir no nosso relacionamento com irmãos. Ok? A gente vai ter um relacionamento igual a gente tem com Deus, igual Cristo teve com Deus, igual Cristo teve com a gente, de se entregar pela gente, pela igreja. A gente vai começar a ter relacionamentos com os irmãos, tá? Então, o primeiro ponto é você estabelecer uma relação com Deus. E agora você faz parte da família, você acessa a Deus quando quer, ok? Então, espera-se que esse tipo de relação comece a transbordar para os irmãos que estão mais próximos da família de Deus, né? Então, alguns aspectos práticos, talvez, a respeito disso. Porque nem sempre se conseguiu, mesmo nas igrejas primitivas, pouco tempo teve que os irmãos se entregavam, que vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Na verdade, algumas igrejas tiveram muitos problemas quanto ao relacionamento por tentar posicionar irmãos, por tentar se posicionar abaixo ou acima de outros irmãos. Se a gente pensar em Coríntios, na igreja de Corintos, na a epístola de Tiago também vem falar algo a respeito de algum problema de relacionamento entre irmãos, é porque esses irmãos não entenderam de fato o amor que Deus tem por eles e o tipo de relacionamento que Deus nos convida a ter com nossos irmãos, que é o relacionamento de entrega. E nós acabamos, quando vamos para a igreja, levando critérios de julgamento e de escolha de irmãos com quem vamos nos relacionar, baseado no mundo, tá? Então, um aspecto prático disso está em Tiago 2, 3 e 4, que ele fala a respeito de alguns irmãos dentro da igreja estarem preferindo se associar ou se relacionar ou dando mais importância a irmãos que tinham maior classe social, uma melhor classe, vinham de uma classe social elevada, né? E isso não tem nada a ver com o que Cristo propõe para relacionamento entre irmãos, ok? Por exemplo, se você pegar Tiago 2, versículos 3 e 4, vai estar escrito assim: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique aqui de pé, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto à estrada onde eu ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados, ou utilizando de maus pensamentos, em algumas versões? O que ele está falando aqui? Que nós fomos convidados a viver uma vida de entrega a Deus, de entrega ao irmão. Logo, se a gente está se entregando ao irmão, se ele tem o mesmo espírito que está em nós, até Paulo fala para a gente ter maior estima do que nós mesmos, nosso próprio irmão. Ou Cristo ainda fala que ameis uns aos outros como eu vos amei, e Cristo se entregou por nós em sacrifício. Então, esse é um exemplo de disposição do coração que nós temos de ter com nossos irmãos.
Tá? Então, aqui ele está falando o seguinte, que os irmãos da igreja, Tiago está escrevendo uma carta, para eles pararem com isso daí. Para eles começarem a ver no irmão alguém que carrega o Espírito de Deus, alguém que faz parte da família de Deus, alguém que vai ter problemas igual a ele, tá? E para não julgar por classe social, mas muitos outros julgamentos a gente pode utilizar dentro da igreja, como intelectualidade, a gente pode querer se associar a pessoas que têm maior intelectualidade, ou que têm maior destaque dentro da igreja, um dom mais proeminente. Tudo isso daí é mal e causa um peso muito grande dentro da gente. Porque a gente fica tentando ser atraente e tentando buscar nos outros atrações que não são de Deus, que são carnais. Então isso gera pressão dentro do nosso interior, ok? Então seria importante a gente seguir, por exemplo, o exemplo de Cristo, quando ele estava antes de ser sacrificado, antes dele se entregar, né? Ele um pouco antes dele se entregar, ele estava reunido com os apóstolos, que é o famoso episódio que ele lava os pés dos apóstolos, mas ele nos dá uma direção aqui, um fundamento de como deve ser o nosso coração em relação ao nosso irmão. Em João 13, 3 e 5, ele fala assim, está escrito assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, então Jesus sabia que ele já estava vencendo a morte, ok? E o Satanás, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Mais para frente, no versículo 12 e 14, continua assim: Quando terminou de lavar-lhes o pé, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Então Cristo está falando que realmente ele tem uma posição elevada em relação a nós, porque o sacrifício dele que nos permitiu entrar na família de Deus e ser salvo. Tá? Então ele fala: Pois bem, eu sou. Ele fala assim: Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes o pé, vocês devem também lavar os pés um do outro. Então ele está falando que ele que poderia estar acima deles e se manifestar numa posição acima deles, resolveu se manifestar numa posição abaixo, quanto mais nós, que não somos o mestre, somos discípulos deles, e fomos inseridos por causa do sacrifício dele, temos que tratar o irmão com superioridade, porque aqui lavar o pé seria a mais baixa posição de um servo dentro da casa. E Cristo toma essa posição para mostrar como tem que ser a nossa disposição de coração em relação aos nossos irmãos, sabendo que nós somos dependentes da misericórdia dele e nossos irmãos também são dependentes da misericórdia dele. Ok? Por último, tem uma exortação aqui de Paulo aos Tessalonicenses, que é o seguinte: exortar não é bater, não é xingar ou ser duro com a pessoa. Exortar é trazer a pessoa para perto, aconselhá-la, tá? Então ele fala assim, ó: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, basicamente, ele está falando para os irmãos: sirvam conforme a necessidade de outros irmãos. Não precisa ficar acusando, né? Precisa acusar o preguiçoso por ser preguiçoso, mas antes vai lá e conversa, ó, não é legal ser assim, tá? Não precisa ficar xingando, o cara é desanimado, não faz nada. Ele fala: confortem os desanimados, porque algum motivo tem para o cara estar desanimado, ok? Então tem muito, isso é alguns aspectos, mas tem muito mais aspectos do relacionamento entre irmãos que podem dar testemunho de Deus ou não, né? Então, se a gente se relacionar como Deus nos propõe a relacionar, como o Filho se relaciona com Deus, como Cristo se relaciona com Deus, se entregando e cumprindo a sua vontade, se nós nos relacionarmos assim com Deus, nós também vai ser possível para nós nos relacionarmos com nossos irmãos dessa mesma forma, com essa mesma disposição do coração, que é nos entregando aos nossos irmãos por amor a Cristo, por amor ao Espírito que está nele. Então, nós somos membros de uma família de Deus, membros de uma família única, uma família eterna, tá? Que Deus é o nosso Pai e Ele nos dá um modelo de convivência uns com os outros baseado na convivência de Deus com Cristo. Cristo nos dá esse modelo.
de convivência. Então, nós estamos inseridos na família de Deus, tá? E nós agora nos relacionamos com Deus e com o irmão, com um novo procedimento que Cristo nos ensina, que foi basicamente o que eu tentei explicar. E isso daí seria uma base mais teórica e ampla de problemas reais que a gente enfrenta dia a dia. Então, o primeiro passo para a gente fazer família, para a gente participar da família de Deus, é procurar uma igreja, né? Procurar pessoas que também estão dentro dessa família. E deixar que Deus nos conduza essas pessoas e que essas pessoas sejam conduzidas por Deus na nossa vida, para fazer parte da nossa vida, e não nós escolhemos com bases mundanas se é mais inteligente, se é mais rico, se tem um dom mais superior. Não, nada disso. Essa pressão na nossa vida acabou. Agora a gente é servo de Deus, a gente é filho de Deus, a gente se entrega aos nossos irmãos e vai receber os irmãos que Deus nos der da forma que eles são, pois Cristo nos recebeu da forma que a gente é. Tá? Então é isso. Eu tinha mais ou menos para falar era isso, de forma geral. Eu espero que eu tenha sido claro, que eu possa ter de alguma forma ter ajudado algum irmão com essa transmissão. Agradeço a Deus e peço a todos que lembrem-se que nós somos membros de uma mesma família. E o padrão de relacionamento dessa família é entregar ao outro e não acusá-lo, e não medir conforme padrões mundanos, mas é apresentar a misericórdia de Deus, sermos cheios de Deus e relacionarmos com eles como Cristo se relacionou com Deus, se entregando, como Cristo se relacionou conosco, se entregando. Amém? Agradeço a todos os irmãos que permaneceram aí firmes. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.